Graça e paz a todos. Vim aqui trazer a palavra de Deus para o seu coração. Palavra muito edificante, que fica no livro de Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Palavra de Deus que edifica, que traz alegria para os nossos corações. Essa palavra, o Senhor Jesus, o nosso Deus, quer transmitir para mim e para você como atalaia. O Senhor Deus tem nos constituído como atalaia. E qual é o ponto, o papel do atalaia? Atalaia é aquele que ficava no alto monte de uma cidade, ficava com a trombeta vigiando aquela cidade, porque quando o inimigo viesse atacar aquela cidade, o atalaia estava ali para avisar a cidade, para dar tempo da cidade se preparar para não se pega de surpresa. E simbologicamente, não é no literal, o Senhor Deus chama Ezequiel para ser esse atalaia. Atalaia é esse com a grande responsabilidade de ouvir de Deus e transmitir para o povo. Então, Ezequiel está no momento que está sendo constituído como atalaia. Aí te digo, o Senhor Deus tem me constituído e tem te constituído como atalaia. O Senhor Deus tem falado comigo tremendamente através dessa palavra, dizendo que tem nos chamado para ser atalaia. E tem muitos atalaia que estão em silêncio, que estão calados, porque recebe algo da parte de Deus e ficam em silêncio, enquanto Deus está constituindo como atalaia. É fácil ser atalaia? Em nenhum momento. Por quê? Porque quando um atalaia recebe algo da parte de Deus e fala, as pessoas não querem dar crédito. As pessoas vão querer calar aquele atalaia. E se aquele atalaia ficar em silêncio, o Senhor Deus vai cobrar o sangue daquelas pessoas para aquele atalaia. Porque o Senhor Deus está trazendo a mensagem, está falando com o atalaia, e o atalaia está em silêncio. E o Senhor Deus, se uma alma daquela perecer por causa que aquele atalaia não falou, aquele atalaia vai se responsabilizar. Mas se aquele atalaia falar aquilo que Deus o avisou e ele transmitir para as pessoas, aquele atalaia não vai estar responsável mais pelaquelas vidas. Por quê? Porque o papel dele, o atalaia fez o seu papel. Papel esse de falar aquilo que estava recebendo de Deus. E hoje, os atalaias estão em silêncio. E mesmo quando o Senhor levanta atalaias, e quando alguns atalaias começam a falar no ambiente, começam a tocar trombeta, muitos não ficam satisfeitos com esse atalaia e eles querem calar esse atalaia. Por quê? Porque esse atalaia não vai falar o que convém aos seus corações. Aquele atalaia não vai falar aquilo que o seu coração quer alimentar o seu ego. O atalaia não vai falar isso. O atalaia vai falar aquilo que Deus está mandando. Se o Senhor dos Exércitos mandar o atalaia falar que irá curar, irá curar. Que irá dar bom ânimo, o atalaia tem que falar. Mas se o Senhor Deus falar para aquele atalaia que
arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e se volta para o Senhor. Aquela atalaia vai ter que falar. Se o Senhor Deus trazer para aquela atalaia e dizer: atalaia, eu te constituí como atalaia, então cumpre o seu papel, fala aquilo que eu estou mandando, não temas, sei que seja corajoso, fala aquilo que Deus está mandando, fala tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seus lábios. Não deixe o homem calar a tua boca, atalaia, porque a responsabilidade está sobre você, porque você foi constituído como atalaia. E essa palavra eu aprendo e você aprende também, que o Senhor te chama para ser atalaia. O Senhor me chama para ser atalaia. O Senhor está nos chamando para ser o atalaia nessa geração, porque está aí o tempo, estamos vivendo o tempo do engano. Aleluias, enquanto muitos estão tentando calar os atalaia para enganar o povo, mas o Senhor está levantando atalaias, corajosos, fortes, guerreiro, que não teme, que vai falar aquilo que o Senhor manda. E o que o Senhor manda está escrito na palavra dele. O Senhor não se contradiz naquilo que ele fala. Se ele fala, ele não vai descontradizer naquilo que ele fala. Ele vai falar, vai ordenar e nós temos que obedecermos. Ezequiel passou um momento muito difícil sendo atalaia no meio daquele povo, porque aquele povo era rebelde, aquele povo não queria ouvir a palavra do Senhor, não queria ouvir. Por quê? Porque estavam acostumados com os seus pecados, estavam acostumados a pegar o seu pecado e colocar embaixo ali para estar oculto. Eles estavam acostumados a ser uma casa rebelde, não queria que o Senhor Deus conduzisse eles. Eles queriam apenas conduzir a si mesmo, e ainda vem chegar e se rebelar contra Ezequiel, prender Ezequiel, amarrar Ezequiel, porque Ezequiel foi levantado como atalaia. Atalaia esse que não ficou calado, atalaia esse que ficou calado sim, quando o Senhor mandou. Quando o Senhor mandou: Ezequiel, entra no teu quarto, fecha a porta, só vai sair de lá quando eu ordenar. Ezequiel, eu vou pegar a tua língua e colar no céu da boca. Você só vai falar quando eu mandar. Então o Senhor Deus, quando levanta o atalaia só fala aquilo que o Senhor manda. Ele não fica forçando o Deus Todo-Poderoso falar. Ele espera o Senhor falar. Ele não fica falando coisas da sua própria carne. Ele vai falar aquilo que o céu falar. Ele não vai estar inventando para transmitir para as pessoas algo que Deus não falou. O atalaia verdadeiro só vai falar quando Deus mandar. E hoje estamos vivendo, muitos se dizem ser atalaia de Deus, mas não são, porque fala coisa da sua carne. O atalaia verdadeiro tem um momento de ficar em silêncio. Não é todo momento que o Senhor Deus manda o atalaia falar. O atalaia de Deus, ele fala nos momentos certos e específicos, no momento certo, na hora certa, para a pessoa que está precisando. Não vai forçar, não vai querer adivinhar, porque se adivinhar não vem de Deus. O Senhor Deus, o eterno Deus, ele fala na hora que ele quer, no momento que ele quer, e ele só fala para aqueles que são atalaia de verdade. Então fica essa mensagem para o meu e para o seu coração, que nós venhamos a ser atalaias, verdadeiros atalaias na nossa geração. Porque Cristo está voltando e está se cumprindo Mateus 24. Vamos ser atalaias de Deus. E para você, atalaias que estão em silêncio, que os homens querem calar a sua voz, porque você está recebendo de Deus, não cale, não temas, fale tudo aquilo que Deus manda. Não temas. Seja o atalaia, porque o sangue vai estar em suas mãos se você não falar. Então é essa palavra para o meu e para o seu coração. Fica todos na paz do Senhor Jesus.